eu sou a Ana Laura, do nono A, e eu venho junto com a Esther explicar um pouco sobre triângulo retângulo, definições, teorema de Pitágoras, teorema de Tales e trigonometria. Bom, o triângulo é classificado como retângulo ou reto quando ele possui um ângulo de 90 graus. Além disso, a soma dos ângulos internos que formam o triângulo reto é equivalente a 180 graus. Nesse caso, o ângulo de 180 graus é classificado como ângulo raso. Agora, os ângulos menores do triângulo são denominados de ângulos agudos, também conhecidos como complementares, ou seja, são complementares, pois a soma dos ângulos menores será um ângulo de 90 graus. Por conta dos ângulos, o triângulo retângulo possui diversas características. Dessa forma, cada triângulo é formado por propriedades que variam conforme a posição em que o ângulo se encontra. Logo, o triângulo reto é constituído por hipotenusa e dois catetos. Características do triângulo retângulo. O triângulo retângulo, também chamado de triângulo reto, é formado por características específicas em relação à posição do ângulo reto. Além disso, essa forma geométrica é constituída por um ângulo reto, 90 graus, e dois ângulos agudos, menores que 90 graus. Em relação aos lados do triângulo, a formação é constituída da seguinte forma: hipotenusa é o maior lado do triângulo, sendo o lado oposto ao de 90 graus. Catetos, que são os outros dois lados do triângulo, o cateto oposto e o cateto adjacente. A altura relativa à hipotenusa, que representa a medida existente entre a hipotenusa e o vértice oposto. Projeção dos catetos, quando a altura da hipotenusa é separada em duas partes. Ângulo, área e perímetro do triângulo retângulo. O ângulo dentro do triângulo reto é representado por um ângulo agudo e outro reto. Ou seja, o ângulo agudo é o ângulo que possui medida inferior a 90 graus. Enquanto isso, o ângulo reto possui a medida igual a 90. Nesse caso, quando a área do triângulo precisa ser calculada, é preciso utilizar uma fórmula específica. Ou seja, basta dividir o resultado da multiplicação entre base e altura por 2. Assim temos a área igual a base vezes a altura sobre 2. Vale lembrar que a área do triângulo reto é expressada por quilômetro quadrado, bem como centímetro quadrado ou metro quadrado. Já o perímetro do triângulo reto representa o valor da soma dos seus lados. Para isso, também utilizamos a fórmula específica, ou seja, P igual a 3,L. Para expressar os valores do perímetro, são utilizadas as seguintes unidades de medida: quilômetro, centímetro ou metro. Teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras é uma expressão matemática aplicada apenas no triângulo retângulo. O teorema estabelece que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Dessa forma, quando se fala em trigonometria, o teorema de Pitágoras é o mais utilizado nos cálculos. A fórmula geral do teorema é a elevado a 2 igual a b elevado a 2 mais c elevado a 2, ou seja, a elevado a 2 é o valor da hipotenusa, e b elevado a 2 mais c elevado a 2 é o cateto oposto mais o cateto adjacente. Quando um triângulo retângulo possui como valor dos lados números inteiros positivos, recebe o nome de triângulo pitagórico. Neste caso, a hipotenusa e os catetos são chamados de trio pitagórico, ou terno pitagórico primitivo. Assim, para saber se o triângulo é pitagórico, basta aplicar a fórmula do teorema de Pitágoras. Um trio pitagórico bem comum é o formado pelos números 3, 4 e 5, ou seja, 5 representa o valor da hipotenusa, o 4 o cateto maior, o 3 e o cateto menor. Além do 3, 4 e 5, também são termos pitagóricos primitivos: 9, 40, 41, 7, 24, 25, 12, 35, 37, 11, 60, 61 e 20, 21 e 29. Trigonometria e o triângulo retângulo. Bom, as interações que ocorrem entre os lados do triângulo retângulo são estudadas pela trigonometria. Cada interação possui características específicas em relação à oposição do ângulo reto. Sendo assim, existem as seguintes funções trigonométricas: seno, que é a razão entre o cateto oposto do ângulo e a hipotenusa; cosseno, razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa; tangente, que é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. A partir das razões trigonométricas, é possível definir os ângulos dentro de um triângulo reto. Entretanto, existem alguns ângulos conhecidos como notáveis, comuns em cálculos trigonométricos. Os ângulos notáveis são 30 graus, 45 graus e 60 graus. Teorema de Tales. Bom, o Teorema de Tales é o teorema da geometria que afirma que, num plano, a interseção de retas paralelas por retas transversais formam segmentos proporcionais.
O teorema de Tales afirma que um feixe de retas paralelas determina sobre duas retas transversais segmentos proporcionais. Na imagem, há vários segmentos de reta: AB, BC, DE, EF, AC e DF. É possível compará-los de duas formas. Uma delas é comparar os segmentos de uma mesma reta transversal. Outra maneira de realizar essa comparação, mas que ainda assim gera o mesmo resultado, é montar a razão entre o segmento de uma reta transversal sobre o segmento equivalente. Independente da forma escolhida para montar as proporções, é possível encontrar o valor desses segmentos a partir da propriedade fundamental da proporção. Como aplicar o teorema de Tales? Bom, na prática, utiliza-se o teorema de Tales como objetivo de encontrar valores desconhecidos de situações que envolvem retas paralelas e retas transversais. Montando a proporção, temos que 10 está para x, assim como 12 está para 7, ou seja, teorema de Tales em triângulos. Uma das explicações mais importantes do teorema de Tales é no estudo de triângulos, ao traçar uma reta paralela à base. É possível construir um triângulo menor semelhante ao triângulo maior. Além disso, os segmentos formados pela lateral do triângulo também são proporcionais, o que possibilita a aplicação do teorema de Tales para encontrar valores desconhecidos nesse triângulo.